Oi pessoal, bem-vindos aqui de novo. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Tanto pessoas narcisistas quanto pessoas empáticas, ambas têm o mesmo trauma, ambas vieram de infâncias traumáticas e abusivas. Ambos tiveram uma infância traumatizante na mão de pessoas narcisistas. Então, operando dentro desse trauma, a pessoa narcisista, ela faz de tudo para ela não sofrer esse abuso de novo e ela se torna o próprio abusador. A pessoa empática, ela faz de tudo para não causar no outro o abuso que ela sofreu. E ela se torna a própria cura. Ela se cura do abuso sofrido. Muitas vezes, pessoas narcisistas, elas ficam com raiva de você porque você ficou chateado com elas por causa das atitudes delas. Porque na cabeça delas, elas acreditam que elas estão sempre certas. Que elas podem fazerem o que quiserem para você e com você. Elas podem te tratarem de qualquer jeito, falarem o que quiser para você, mas você não pode fazer nada nunca, você não pode falar nada nunca. Muitas vezes essas pessoas narcisistas, elas projetam, elas podem te dizer, poxa, se você me traísse, eu não ia ficar com raiva de você. Se você inventasse uma mentira para mim, eu não ia ficar chateado. O que elas estão querendo dizer para você diante disso é que elas te traem e você tem que aceitar. Elas mentem para você e você tem que aceitar. Sendo que se você fizer o mesmo, ela não vai aceitar. Ela só está projetando para ver qual é a sua reação. Elas projetam o que elas pensam em você para ver se você vai aceitar tudo que elas estão fazendo com você. Porque elas sabem que você, como uma pessoa empática, é incapaz de fazer o mesmo que elas fazem com você. Elas sabem que você não vai trair elas sabem que você não é uma pessoa mentirosa patológica. Elas ficam projetando isso para ver qual é a sua e para ver se você vai aceitar tudo que elas estão fazendo. E baseando-se na sua resposta, elas vão ver o quão longe elas podem ir com você. Outra coisa curiosa de quando você está lidando com pessoas narcisistas é que a gente não tem uma relação muito boa com a comida. Se alimentar é uma necessidade básica do ser humano que é super importante para nós sobrevivermos. Porque pessoas narcisistas, elas usam 1 milhão de formas de manipular a vítima. E uma dessas formas é controlar a sua comida, para te inferiorizar, para destruir a sua autoestima, a sua confiança. Então, quando você está comendo algo, elas fazem alguns comentários insultando o seu corpo. Elas vão falar da forma que você come, elas falam da sua dieta, elas falam da sua quantidade de comida e elas têm a audácia de olhar para você e dizer, se você continuar comendo desse jeito, você vai ficar gorda igual um porco. Ou se você é um pouco mais exigente na sua forma de se alimentar, elas vão dizer, se você não se alimentar, você vai ficar tão seca que ninguém vai te querer. Então, elas querem controlar a hora que você come e o que você come. E quando você está fazendo essas duas coisas, elas vão continuar te insultando. Elas vão te inferiorizar para você ficar se sentindo mal com o seu próprio corpo. Para você se sentir mal em fazer uma simples alimentação. Então, se você é uma pessoa magrinha, ou se você é uma pessoa cheinha, ou se você é uma pessoa que tem um corpo normal, não importa o quanto você se esforce para melhorar nesse ponto. Você nunca estará se esforçando o suficiente aos olhos de uma pessoa narcisista. Então, aos olhos de uma pessoa narcisista, ou você está gorda demais igual uma porca, ou você está seca demais igual a Olivia Palito. E de uma forma ou de outra, você vai ser inferiorizado, você não vai escapar. Se você compra a sua própria comida, vão dizer que a comida que você compra não é saudável. E vão te dizer que você está só comendo bobagens, por isso você é tão gorda. Por isso você está cheia de celulite. Se você é uma pessoa que gosta de uma cerveja, de um churrasco, vão dizer que a sua barriga está do tamanho de um botijão de gás. É sempre essas brincadeiras que ofendem. Que não é brincadeira, é uma ofensa. E se você é aquela pessoa que não come qualquer coisa, elas vão fazer você se sentir envergonhado por ter tal exigência. Essas pessoas narcisistas podem até dizer que no tempo delas, elas passaram fome e hoje você fica escolhendo o que comer. E elas fazem isso para você ficar se sentindo culpado e se sentindo mal. Então, por essas e outras, a cozinha, ela se torna o pior lugar quando você está lidando com uma pessoa narcisista. Porque é na cozinha onde ocorre a maioria dos estresses. É na cozinha onde ocorre todo o drama, toda a confusão, toda a discussão. Porque muitas vezes você está procurando no meio da noite uma coisa para beliscar
Começa uma briga porque você não pediu permissão para comer, ou porque você não pediu a opinião dessa pessoa narcisista sobre o que você deva comer ou não. Então, pessoas narcisistas, geralmente, elas gostam ou de pedir comida, ou delas mesmas cozinharem para você sem elas falarem nada para você. E elas usam isso contra você quando você não retorna esse favor a elas. Porque elas sempre fazem uma coisa boa esperando outra coisa de você. Elas nunca fazem nada de coração. Então, quando uma pessoa narcisista faz uma coisa boa para você, desconfie, porque isso é a manipulação. Muitas vezes, pessoas narcisistas ameaçam os filhos se não comer a comida toda. E essa ameaça faz com que isso diminua o apetite daquele filho. Muitas pessoas narcisistas te envergonham por não gostar de tal comida. Às vezes elas gritam ou te xingam na frente de todo mundo porque você comeu rápido demais ou porque você come devagar demais, igual uma tartaruga. Eu tenho uma irmã que, quando os filhos eram menores, ela escondia a comida dos filhos para ela ter sempre comida para ela comer. Ela não se importava se os filhos iam comer ou não. O importante é que ela tinha a comida dela lá escondida. Eu resolvi falar sobre esse assunto da comida porque eu sofri muito com isso também. Eu sofri muito bullying quando eu estava magra demais ou quando eu estava cheinha demais. E quando eu estava no meu corpo perfeito, eles também me faziam bullying. Então, assim, é uma palhaçada só. Hoje, olhando para trás, a vontade que eu tenho é de colocar um espelho na frente de todos eles para eles se enxergarem. E mudando de assunto agora, você já se perguntou por que a pessoa narcisista ela te bloqueia e te desbloqueia? A questão é que quando a pessoa narcisista ela te bloqueia e te desbloqueia, ela te deixa confusa. A questão é que quando você começa a se curar do seu trauma, quando você decide, para mim basta, eu vou me curar agora, você começa a se reerguer e daí essa pessoa narcisista ela vai querer voltar. Ela vai querer fazer o hoovering, porque ela quer voltar para acabar com a tua raça. Porque a pessoa narcisista, elas sentem no faro quando você está se reerguendo, quando você está começando a brilhar de novo, quando você está se enchendo de luz de novo. Elas vão querer fazer o hoovering e elas pensam em uma maneira de te humilhar ainda mais publicamente. Especialmente se você está aí na internet contando a sua história. Elas também podem criar páginas falsas para ficar te stalkeando, te vigiando. Porque aí elas conseguem ver que você está se reerguendo, dependendo do que você posta. E essas pessoas narcisistas, elas são tão trapaceiras que elas querem voltar durante o seu processo de cura. Ou quando você já se curou do trauma que elas causaram. Porque a questão é que quando você começa a se curar ou quando você se cura do trauma, você fica brilhando, você fica cheirando a dinheiro novo. E as pessoas narcisistas, elas são capazes de matar por dinheiro. Então, se você não tem esse embuste bloqueado, elas vão tentar o hoovering. Que elas vão checar se você está na estante esperando por elas para quando elas voltarem. E quando elas veem que você está na estante esperando por elas de novo, elas te bloqueiam. Porque elas sabem que elas têm o controle sobre você. Porque você não bloqueou elas. E elas sabem que você não bloqueou porque você está deixando a porta aberta para quando elas quiserem voltar. E quando elas fazem o hoovering online e elas checam que você está disponível ainda para elas, passa assim um dia, 2 dias, elas te bloqueiam de novo. Elas fazem isso para te inferiorizar, para te humilhar, para você se perguntar o que é que você fez de errado. O que é que você falou que essa pessoa te bloqueou? Então elas te bloqueiam, você não consegue mandar mensagem. Aí daqui a pouco, no dia seguinte, na semana seguinte, elas te desbloqueiam. Aí você mandou mensagem, essa pessoa recebe. E daí, dependendo do que você falou para ela, elas vão saber se você ainda está no papo ou não. Se você estiver no papo, elas te bloqueiam de novo. E com isso você fica triste, você fica sofrendo. Então elas te bloqueiam, te desbloqueiam para te bloquear de novo. Para acabar com essa palhaçada de uma vez, troque de número para esse embuste e nunca mais te encontrar. Muitas vezes a pessoa narcisista ela vai querer fazer o hoovering com você pessoalmente. Elas fazem isso para te desestabilizar emocionalmente. Porque elas querem olhar na sua cara para ver a sua reação, para ver onde estão as suas emoções. Então elas vão trazer algum assunto do passado à tona. Muitas vezes elas podem chorar na sua frente. Elas vão querer fazer o hoovering pessoalmente, cara a cara, para você não conseguir dizer não, para você cair de novo no ciclo abusivo. Então elas vão começar a ir em locais onde você frequenta. Elas vão começar a frequentar locais onde elas sabem que é a sua rotina. E então elas vão te encontrar por acaso e elas vão dizer que foi um acidente. Nossa, que coincidência. Só que não, isso é tudo caso pensado. Então elas vão olhar bem sérias para você e dizer que elas mudaram. Vão te contar um monte de mentiras.
Vão te dizer que elas sentem saudades, que elas não vivem sem você. Ela vai te dizer que você é o amor da vida dela. Ela vai olhar para você e dizer que vai realizar todos os seus sonhos. Tudo que ela te prometeu na fase inicial, que ela nunca fez, agora ela vai fazer. Sendo que é tudo mentira, tudo manipulação, não caia. Então, pessoas narcisistas fazem assim, elas te descartam, fazem o hoovering para elas te descartarem de novo. Então, quando Satanás quer atrasar a sua vida e te trapacear, ele envia para a tua vida uma pessoa narcisista, para te oferecer coisas que você jamais irá resistir. A oferta que o inimigo te faz é tudo aquilo que você sempre sonhou, que é para você jamais conseguir dizer não e cair no laço. Então, quando você encontra uma pessoa narcisista, ela é boa demais para ser verdade. Você acha que ela é a resposta das suas orações, que Deus te ouviu e te mandou essa pessoa. Elas te enchem de presentes, elas te compram. A pessoa narcisista, ela te compra a todo momento. Sempre está te dando coisas, porque elas são incapazes de te dar amor, que é o que você precisa, que é o que você busca. Então, pare de dar segundas chances ou 1 milhão de chances para o inimigo. Se cuide e fuja deles, porque a sua saúde mental e a sua paz de espírito é muito mais importante. Porque esse embuste, ele quer mesmo é te ver arriado, sofrendo, doente, estressado, ansioso. Você tem que se tratar como a pessoa mais importante desse mundo. Você tem que se amar mais do que qualquer outra pessoa. E você é a pessoa que vai ter que te aturar até os últimos dias da sua vida. Então se valorize, se ame e se cuide. Porque se você não fizer isso por você, ninguém mais fará. E você merece o melhor que a vida pode te oferecer. Mas é você que tem que se dar tudo isso.